Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, olá, paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de nossa Mãe Maria, você pregador da Diocese de Lages, você missionário, você servo de grupo de oração. A gente está aqui hoje para falar do tópico 6 da apostila 1 do Ministério de Pregação. A gente vai estudar hoje sobre o querigma, né? Essa palavra parece, a princípio, para quem nunca ouviu, uma palavra difícil, mas uma palavra muito rica e muito preciosa aos nossos olhos, aos olhos de nós pregadores. Então já vou pedir para você pegar a tua Bíblia, meu irmão, e abrir lá em Atos 2, no versículo 14, na Ave Maria 1415, e a gente vai meditar um pouco, já iniciando aqui essa palavra, essa primeira pregação de Pedro. Mas eu vou pedir, na verdade, seria bom que você lesse o capítulo inteiro, né, de Atos 2, mas especialmente a partir do versículo 14 do capítulo 2, mas eu vou me atentar mais aqui no versículo 32. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai, o Espírito Santo prometido derramou-o, como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia, diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então ali no finalzinho do versículo 36, ali, que é uma parte preciosa aqui, irmãos, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Então a gente sabe que essa pregação, a primeira pregação de Pedro, né, na igreja nascente, após os apóstolos estarem amedrontados no cenáculo, né, desceu sobre todos eles no cenáculo, juntamente com Maria, as mulheres que estavam fechadas, unidas em oração. Desceu o Espírito Santo, né? Eles perseveravam na oração. Então esse Espírito Santo desceu sobre todos, e ali o primeiro Papa, Pedro, né? São Pedro, de forma com desassombro, anunciou a palavra de Deus. Eles que estavam trancados no andar de cima do cenáculo, Pedro abriu aquela janela e eles ficaram atônitos, embriagados do Espírito Santo, né? E se falavam outras línguas, né? Em contradição de Babel, que falavam várias línguas e ninguém se entendia, porque eles queriam alcançar o céu, né? Mas por si próprio, por conta própria. E ali vários falavam várias línguas, mas não por orgulho de querer subir ao céu por si próprios, mas pela humildade de Maria, que se rebaixou junto com os discípulos, clamando e pedindo esse Espírito Santo prometido do Pai. E a gente sabe que ali, nessa pregação, Pedro, através do Espírito Santo, converteu mais de 3.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que estavam ali naquele local. Então, uma pregação sem precedentes, né, a nível de carismas, de unção, né, de conversão, de verdadeira conversão, a ponto que as pessoas diziam, mas então o que nós temos que fazer, né? Nós sentimos e nós vivemos agora essa experiência do amor de Deus, o que nós faremos? E aqui se encaixa o querigma. O querigma é a palavra que quer dizer primeiro anúncio, o anúncio da boa nova. É essa boa nova que nós pregadores devemos trazer para os nossos grupos de oração, especialmente nessa atualidade, trazer essa boa nova de Jesus Cristo, que morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, está vivo. Como ali Pedro diz, né?
Portanto, com maior certeza que este Jesus que vós crucificaste, Deus o constituiu. Então Pedro não deu de dedo, como diz, né? Mas ele falou que esse mesmo Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus, irmãos, esse Jesus, até eu estou apontando o dedo aqui, mas não julgando nenhum de nós, mas dizendo que esse Jesus que eu, Jean, você, irmão, crucifica todo dia, ele está vivo através do pecado que nós crucificamos toda a vida a Jesus, né? A gente um dia vai estar na graça, na glória de Deus e sem a mancha do pecado, mas ainda nessa carne a gente sempre peca, né? A gente se converte a cada dia, mas esse Jesus ele vai nos renovando. Então Pedro veio com essa pregação, né? Falando que Jesus Cristo, que foi crucificado pelas mãos, né, dos seus malfeitores, ele ressuscitou e está vivo e disposto a perdoar a cada um. Então aí se encaixa esse primeiro anúncio, né? A gente tem que criar nos nossos grupos de oração essa atmosfera da boa nova, para através do amor de Deus, primeiramente falando sobre todos os temas, né, do querigma, né? A gente fala lá a oração de amorização, então começa por aí, é o primeiro tópico, né, do querigma. Aqui na apostila nós temos 6 aqui, através dessa oração de amorização, né, a gente vai falando sobre o pecado, suas consequências na vida de nossos irmãos, e posteriormente falando, né, sobre Jesus Salvador, Jesus que só nele há salvação, não há salvação fora de Jesus. Maria é Senhora, é a Mãe de Deus, mas é uma intercessora. Não há salvação diretamente, mas através da intercessão de Maria. O único Senhor, o único Salvador, né, o nome que está sobre todo nome é o Senhor Jesus Cristo. Para também ali, já no quarto tópico, a gente tocar na questão da fé, a fé e conversão lá em Hebreus 11, né? A fé é virtude teologal, falar sobre a fé que move montanhas, através da fé que se agrada a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E também, posteriormente, já falando sobre o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor, é o único Deus, não há outro Deus. Há os deuses pagãos, existiam no Antigo Testamento, e hoje existem tantos deuses cultuados, né, por nossos irmãos de tantas religiões, mas nós católicos apostólicos romanos cremos em um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo, né, capaz de nos livrar da morte, do pecado, e que derramou seu sangue para nos curar e nos salvar. E tendo então esses tópicos, então esses 5 querigmas, a gente vai entrar lá no 6º querigma, que é o que veio em Pentecoste, a efusão do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo vem ser derramado em nossos corações, em nossas mentes, mudando tudo, a forma de a gente pensar, de agir. É ele que vem dar essa força, como diz em Romanos 8:35, se eu não me engano. É ele que vem auxiliar a nossa fraqueza quando nós não sabemos o que falar, nem pedir como convém. É o Espírito Santo que vem dessa forma nos ajudando. E para isso também, irmãos, a gente vai precisar também de uma pregação fundamentada na revelação divina. Mas então o que é isso? Para a gente ter uma pregação fundamentada mesmo naquilo que o movimento, que a renovação carismática nos pede, irmãos, a gente sabe que isso é sustentado por 3 pilares: a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, a Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Então, a gente ter esses 3 pilares, né, para pregar nossos grupos de oração. É muito bom falar dos santos, de tantas coisas, dar testemunho, mas a gente não pode deixar a palavra de Deus se acorrentar, ela não se deixa acorrentar. Então, a centralidade dos nossos grupos de oração: Sagrada Palavra, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. E a principal e mais comum, né, pra gente usar ali é a Palavra de Deus, né? A sobre a ação do Espírito Santo, não deixar fugir da Palavra de Deus. E uma pregação testemunhal também. O que é o testemunho dentro da pregação, dentro da oração, da reunião de oração? O testemunho maior é o testemunho de Jesus. Esse Jesus, esse Deus que se tornou homem, se fez pequeno, aquele que era e é o juiz, se tornou um réu para ser julgado por homens. Esse é o verdadeiro testemunho, e veio para nos salvar, para nos justificar. Não porque eu me converti, agora eu estou pronto, eu já estou imaculado de todo o pecado. Não, irmãos, a gente vai crescendo a cada dia na nossa conversão, e o testemunho é o de Jesus, é a centralidade, como eu falei, na palavra de Deus, sempre centrar em Jesus Cristo, o testemunho do Senhor. Amém?
e os efeitos, né? Então, a nossa pregação querigmática, ela requer também, e ela exige, quando ela é feita, não vamos dizer de forma certa, mas seguindo a unção e a inspiração através do Espírito Santo, ela deve trazer efeito. Basicamente, dois efeitos: rejeição, né, ou uma atração. Então a pessoa se sentiu atraída pela palavra de Deus, pela tua pregação, e ela vai entrar vai entrar em si para encontrar o próprio Deus que está, né, dentro de si. Ou uma rejeição, a pessoa pode ser de uma outra religião, ou não compactuar ou aquilo que o pregador está dizendo e simplesmente ir embora, né? Isso aconteceu e acontece na história da igreja, aconteceram muitas vezes. E através desse acolhimento, quem acolhe, a gente vai entender lá que a diferença da palavra de discípulo, de discipulado, e de apóstolo, né? Então, qual que é a diferença do discípulo e do apóstolo, né? Apóstolo é aqueles, são os apóstolos quando foram os discípulos, aliás, eram aqueles que foram chamados por Jesus Cristo, que estavam lá na beira do mar, eram pescadores. Então esse é o caminho, é o primeiro caminho, ser discípulo de Jesus, buscar o discipulado, um caminho de santidade. E quando a gente vai, muitos de nós, nesse caminho já de discipulado, a gente já vai, através da graça, e é por pura graça de Deus, já se tornando apóstolo, né? Fazendo um apostolado, um caminho já não de acolhimento, se bem que a gente sempre vai colher a palavra de Deus, mas você já começa a ser um anunciador, um arauto, né? Aquele que grita com autoridade, com entusiasmo a palavra de Deus. Você já começa a anunciar a boa nova do Senhor. E posteriormente, feito esse caminho, a gente vai entrando cada vez mais, no ritmo da caminhada, que né, ser verdadeiramente um apóstolo, um anunciador da boa nova, um apóstolo, um anunciador do Maranata, da vinda gloriosa do Jesus. E a gente treme, mas não teme, irmãos, porque Jesus, através do Espírito Santo, ele nos vai dando a força, né, a persistência, vai dando a garra para a gente perseguir determinadamente o nosso caminho de salvação, de santidade, porque o Senhor chama cada um de nós a anunciar verdadeiramente a palavra de Deus. Então, só para a gente relembrar aqui, a gente falou aqui de cinco tópicos aqui que está lá na apostila, no tópico 6, né, da apostila de pregação. O querigma, o que é então? O querigma é o primeiro anúncio, os índios no Brasil, né, receberam o primeiro anúncio, e graças a Deus receberam bem, porque hoje o Brasil é o país mais, vamos dizer, com o maior número de católicos no mundo inteiro. O Brasil tem uma expressão muito grande da renovação carismática, são mais de 13 mil grupos de oração no Brasil inteiro, são mais de 2 grupos de oração por cidade. É uma graça, é um mover do Espírito Santo. A gente falou sobre os temas do querigma, né? Amor, pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, senhorio de Jesus e a grande efusão do Espírito Santo. Nós falamos também que uma pregação deve ser montada, né, e baseada sempre em 3 pilares: a sagrada tradição, o sagrado magistério e a sagrada palavra de Deus. O testemunho, pregação testemunhal enriquecida sempre, não que você não pode dar seu testemunho, você deve dar sempre seu testemunho, e deve ser inclusive você planejar teu testemunho, fazer um cronograma do teu testemunho, ou pessoa que você vai colocar para te ajudar lá no final da pregação com o testemunho, mas sempre centralizando em Jesus Cristo e na reunião de oração, aquilo que o Senhor fez na reunião de oração. E também falamos também sobre o efeito da pregação querigmática, né? Rejeição, ou um adepto, né? A pessoa recebeu e acolheu bem a palavra, e essa palavra vai germinar, vai gerar frutos de conversão sincera, e também vai fazer o que? Gerar um caminho primeiramente de discipulado, para posteriormente fazer um caminho de apostolado, de anunciador, um arauto do evangelho da palavra de Deus. Então nós encerramos aqui esse tópico 6, falando sobre o querigma. E já fiquem atentos também, irmãos, se eu não me engano é de 1 a 3 de maio, o congresso online sobre querigma, que vai estar aí disponibilizado pela RCC Nacional. Amém? Então Deus abençoe, e que o Senhor guarde cada um de nós pregadores, para anunciarmos sempre
com ousadia e com desassombro a santa palavra de Deus. Deus abençoe.